profissional precisa estar muito presente no aqui e agora, prestando atenção na experiência que ele quer proporcionar para o cliente. Atendimento, vendas, negócios, nada mais é que levar o outro ao estágio emocional e você ficar no estágio racional, cumprindo seus objetivos, apresentando seu produto, fazendo as recomendações para criar cada vez mais conexões, relacionamento, proximidade. Quando se consegue fazer isso de uma maneira formal, do ponto de vista racional, e informal, do ponto de vista emocional, as conexões, as sinapses acabam se estabelecendo naturalmente, o que gera uma experiência tão falada hoje no mundo dos negócios, no mundo de vendas, no mundo do atendimento. As pessoas não querem mais papo, conversa, elas querem realmente sentir. E esse sentimento natural que, na hora de atender, as pessoas conseguem passar de uma forma mais tranquila, acaba gerando melhores resultados financeiros depois no processo de venda e de negócio. O muito importante é que o foco é o cliente, mas do ponto de vista da emoção, do ponto de vista da razão, o atendente precisa ter o foco da sua organização, para que possa cumprir os objetivos e as metas estabelecidas. Fazer esse exercício nada mais é do que repetir e observar. Quando a gente começa a observar os detalhes dessa situação, tu começa a não perder tempo com situações que acabam não sendo produtivas. Então, a grande sacada é a gente ser muito natural, porque se eu tentar imitar a posição do outro, não vai ser espontâneo. Então, eu tenho que me conhecer muito para que eu possa entender quais são as principais características e jeitos meus para que vai realmente fazer com que o cliente me entenda e dessa forma haja uma mão de via dupla e as pessoas realmente estabeleçam essas conexões. Sim, a gente tem chamado isso de gatilhos mentais. Todos nós, o nosso cérebro e todos nós queremos intensidade. O cérebro busca intensidade, aceleração, assertividade. A questão é que, de um lado, ele acha que sabe tudo. Tem o cérebro que pensa rápido. Do outro lado, ele fica questionando se isso realmente é verdade. Quando ele usa esse lado mais racional, o cliente, ele consome muita energia e ele quer voltar logo para o lado rápido, que é o lado emocional. Então, essas sinapses, essas maneiras de trazer experiências, usando isso de uma forma transparente, clara, com o foco dele, para que traga o resultado que ambos precisam, é o que as pessoas estão fazendo muito em vendas. Então tem um detalhe, chame a atenção do seu cliente, convença ele e feche a venda. Tem alterado o perfil dos profissionais que têm tido mais resultados para profissionais que são mais rápidos e diretos. Então clareza e objetividade, conhecer tudo sobre o processo, que muitas vezes a oportunidade não se encaixa no processo, e criar intimidade entre as pessoas. Mas é importante perceber que nesse processo de desenvolvimento, orientação não é uma crítica, orientação é uma nova maneira de fazer as coisas. Crítica não é pessoal, crítica é profissional. O ser humano sempre vai ser defendido, mas o papel que a gente está executando pode ser sempre melhorado. E por fim, não reclamar da situação. Ou seja, a situação é para todo mundo, eu preciso criar aceitação. Se eu fizer isso continuamente, eu vou começar a perceber mais as oportunidades que existem dentro do relacionamento e no processo natural de venda. A questão toda isso é bem interessante, porque é a discussão se a venda é nato ou se isso se desenvolve. Na verdade é prática, porque se tu for nato e não colocar em prática, tu não é. E se tu não for nato com o teu jeito, da tua maneira e começar a praticar isso e observar, tu vai adquirir. E a maneira dos processos de aprendizagem hoje, com toda a tecnologia 3D que existe, todas as interações, o processo é muito rápido de se tocar e poder transformar. É uma transformação com menos sofrimento, é uma transformação com mais efetividade, o que gera satisfação e o que gera felicidade. O ser humano, e como um móvel, ele, na verdade, ele enxerga largura, altura e profundidade. É o passado, o presente, o futuro. É a estratégia, a tática e a operação.
Então, quando a gente percebe que essas conexões estão cada vez mais correlacionadas, ou seja, um ambiente 3D, um móvel 3D, essa mudança, essa reinvenção da relação por causa da tecnologia, acaba gerando nessas 3 dimensões uma 4ª dimensão, que é o tempo. Então, a possibilidade de atingir uma quantidade grande de pessoas no menor tempo possível com uma intensidade bem satisfatória. Esse é o grande desafio da reinvenção do varejo, que está de parabéns aqui a Móvel Sul por esse tema tão apropriado, tão importante na condução do sucesso das empresas, das pessoas e dos negócios em geral. Eu diria o seguinte, a Bento Gonçalves, como a Serra Gaúcha, mas principalmente aqui as vinícolas e as indústrias moveleiras, são locais de muito trabalho. E, na verdade, o que gera satisfação realmente é o trabalho, é uma maneira de buscar. Então, o ambiente muitas vezes fica difícil, mas as pessoas são orientadas para trabalhar, para resolver. E quando a gente supera esses ambientes difíceis, a gente se torna muito mais capaz, muito melhor. Então, eu tenho certeza que Bento Gonçalves aqui é realmente um local que transmite isso para todo o Brasil, ele tem uma energia muito forte, justamente porque tem pessoas acostumadas a desafios e constantemente se instigam a buscar isso. Então, a economia agora, depois de um período de dificuldade que a gente viveu, com uma das maiores dificuldades que já é registradas, logo em seguida vem picos de aceleração. Em 200 anos de história de economia, 70% a economia cresce, 30% ela decresce. Em momentos de decréscimo, que nem aconteceu há 1, 2 anos atrás, logo em seguida existem momentos de muito crescimento. Então as indústrias moveleiras e as vinícolas estão preparadas para atingir rapidamente performance acima da média, e isso vai fazer com que ela conquiste mais espaço no mundo, justamente por ter essa capacidade de muito trabalho, foco e determinação. Bom, isso tem a ver com a psicologia cognitiva comportamental, chamado mindfulness, tá? A questão da pressão, tu estás completamente certo. Venda, negócio é pressão. Se eu não pressionar, ele não vai fazer. Agora, a maneira que eu dou a pressão é que precisa ser muito bem entendida, porque algumas pessoas sofrem pressão e vão embora. Outras sofrem pressão e decidem. Outras não sofrem pressão e acabam não decidindo. E outras não sofrem pressão e acabam se estimulando, se sentindo à vontade. O que se sabe hoje em dia é que dentro do processo de aprendizagem está na mesma região cerebral a localidade pela questão da pressão ou não pressão, ou seja, pela felicidade ou pela pressão, né? Angústia. Então, o processo de dificuldade, ele gera aprendizagem da mesma forma. Quando eu dou pressão e eu acerto, eu acho que foi por causa da pressão. Quando eu sou mais leve e acerto, eu acho que foi porque é mais leve. Mas, na verdade, é um contexto que acaba não tendo relações estatísticas confirmando isso. Eu preciso, sim, agir. A minha ação frente às situações acaba transformando a realidade. Então, o humor, a brincadeira, a descontração é uma grande válvula de escape para a pressão, para que a gente possa realmente aguentar tudo isso de uma forma alegre, divertida. Até porque na comunicação o entretenimento tem crescido muito, os games, essa forma de fazer as coisas. A pressão é inerente ao processo do ser humano, o ambiente gera pressão à pessoa. O Prêmio Nobel de Economia de 2017 foi dado para um psicólogo que justamente falava a influência do ambiente sobre o comportamento da pessoa, que gera uma química que gruda no DNA e abre o comportamento. Então as tecnologias, as informações estão fantásticas, porque a gente tem a oportunidade de poder fazer de uma forma mais direta aquilo que anos foram feitas por observação de algumas pessoas que fizeram na prática. Então, com esse tipo de aceleração, os jovens que estão chegando aqui, e muitos jovens já vi na feira aqui fazendo, estão de parabéns porque eles estão fazendo uma interação com os super idosos, que são idosos com pessoas com alta capacidade de resultado, já com uma idade avançada, em plena produção. Então nós estamos vivendo realmente um período que não é uma era de mudança, e sim uma mudança de era. E essa interação está muito legal porque permite e aproxima as pessoas. Proximidade gera desenvolvimento, coletividade gera desenvolvimento de todos.